A gente vai continuar repercutindo a prisão dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eles que foram presos no Rio de Janeiro pela Polícia Federal agora de manhã. E temos também as últimas informações sobre este caso. A gente vai ouvir agora o que apurou sobre esse assunto a nossa âncora Raquel Landim, ela que fala com a gente ao vivo agora pelo telefone, enquanto a gente acompanha a movimentação aí na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Oi, Raquel, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde. Estamos todos aqui mobilizados em torno desse breaking news, importantíssimo, a prisão dos 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O que eu apurei é o seguinte, Pedro, essas prisões que estavam previstas ali para acontecerem em abril, depois que a Polícia Federal tivesse acumulado mais provas, elas foram antecipadas por medo, por receio de vazamentos da delação de Rony Lessa. Rony Lessa, o assassino já confesso da vereadora Marielle Franco, ele fez uma delação com a Polícia Federal e teria dado informações sobre os mandantes do crime. Depois que na semana passada o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, fez um anúncio público, um pronunciamento, anunciando aí para o país todo de que a delação de Rony Lessa tinha sido homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, anúncio que provocou aí uma série de críticas. Surgiram muitas especulações e começaram a vazar trechos da delação de Rony Lessa. Isso começou a provocar bastante apreensão de que mais trechos fossem vazados, que viessem a público. A Polícia Federal começou a coletar informações de que os mandantes estariam, os suspeitos de mandar matar Marielle Franco, estariam inclusive planejando fugir do país e decidiu-se antecipar essa operação de hoje. Já estava circulando na imprensa, por exemplo, o envolvimento da família Brazão, já faz algum tempo que isso circulava. Já circulava que o nome do deputado Chiquinho Brazão era o que teria levado o caso para o Superior Tribunal, para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, que era por causa do foro privilegiado do deputado Chiquinho Brazão que o caso teria chegado ao STF. Então, todo esse conjunto e o medo de vazamentos de mais trechos da delação de Rony Lessa foi o que fez a Polícia Federal deflagrar a operação de hoje e mandar prender os suspeitos, o receio de que eles fugissem do país. A gente acompanha ao vivo as imagens da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estão presos os 3 acusados de terem participado da morte de Marielle Franco como mentores desse assassinato. Raquel, a gente tem 10 dias entre o momento que essa investigação subiu para o Supremo Tribunal Federal, caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e, de fato, a prisão desses envolvidos hoje de manhã no Rio de Janeiro. Foi muito rápido que isso aconteceu e você está trazendo para a gente a informação de que essa velocidade foi justamente para evitar que a delação premiada pudesse vazar e também a fuga desses 3 apontados aí como mentores ou com algum tipo de envolvimento nesse crime. O que a gente pode esperar dos próximos passos de Alexandre de Moraes conduzindo essa investigação? Nós estamos no aguardo, eu, Theo Cury e toda a nossa equipe, porque a gente vem recebendo informações de que o ministro Alexandre de Moraes pode levantar o sigilo da sua decisão em breve. Isso é só uma expectativa que está circulando essa informação no Supremo Tribunal Federal. E aí, se ele levanta o sigilo da sua decisão, aí nós vamos ter mais informações do exato envolvimento de cada um desses personagens, O que a gente tem hoje de informação de bastidor, o Theo pode explicar isso melhor também, é do envolvimento dos irmãos da família Brazão, de que eles teriam sido os mandantes do crime e de um delegado da Polícia Civil que assume ali o comando das investigações e que teria atuado para retardar
as investigações. Ele também foi preso. Então, quando sair a decisão do ministro Alexandre de Moraes, se ele realmente levantar o sigilo sobre a decisão que autorizou a operação de hoje, não só as prisões, mas uma série de busca e apreensões, aí a gente vai ter a exata dimensão do que está sendo feito hoje, muitas pistas do que está acontecendo neste caso, Pedro. Importantíssimo a gente, então, retomando aqui o noticiário na CNN, com esse passo à frente que a Raquel Landim trouxe, explicando o motivo pelo qual a Polícia Federal foi às ruas hoje no Rio de Janeiro para prender esses 3 acusados de envolvimento com a morte de Marielle Franco. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Pedro. Estamos juntos. Novas informações aqui, a gente volta. Combinado. A gente já vai direto para Brasília para conversar com o Theo Cury, que acompanhou também os desdobramentos dessa investigação. O Theo que tem a expectativa dos próximos passos, o que deve acontecer daqui para frente. Ele já trazia inclusive a informação de que estes 3 presos devem ser transferidos para presídios federais. Não é isso, Theo? Boa tarde para você. Pedro, boa tarde para você e para quem acompanha a gente. Eu acho que ao longo dessa tarde de domingo, novas informações devem vir à tona com relação a essa investigação que mira não só o executor, mas os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em fevereiro de 2018, em março de 2018. O que vai acontecer a partir de agora? Às 14h haverá uma coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que vai trazer novas informações sobre esse caso. Há uma expectativa, e a Raquel mencionou isso há pouco, de que o sigilo caia com relação à determinação do ministro Alexandre de Moraes para a deflagração da operação de hoje. E aí o que vem o que é importante a gente prestar atenção? O que motivou a deflagração da operação, o pedido da Polícia Federal para que houvesse um avanço com relação aos irmãos Brazão e ao delegado da Polícia Civil que chefiava a Polícia Civil do Rio de Janeiro na época, e a conclusão do ministro Alexandre de Moraes com relação a esse pedido feito pela Polícia Federal e com o parecer da Procuradoria-Geral da República. Então, é possível que, depois dessa coletiva de imprensa, dessa entrevista do ministro Ricardo Lewandowski, o sigilo caia e a gente tenha informação, seja tornado público o conteúdo da representação da Polícia Federal, do parecer, da manifestação da Procuradoria-Geral da República e da determinação e conclusão do ministro Alexandre de Moraes para que a prisão dos 3 acontecesse e que esses 12 mandados de busca e apreensão fossem cumpridos pela Polícia Federal. Na parte da tarde, há ainda a expectativa de que os 3 sejam transferidos da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para onde eles foram levados hoje cedo, depois que a prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Federal, que essa transferência aconteça da Superintendência da PF no Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal aqui em Brasília. Uma transferência que será realizada por meio de uma aeronave da Polícia Federal e que está prevista para acontecer hoje à tarde. Então, a tarde vai estar recheada de informação e de novas atualizações com relação a esse caso. O que a gente tem até agora é a deflagração dessa operação hoje, logo cedo, por conta de um temor dos investigadores de fuga depois do anúncio que aconteceu na semana passada pelo ministro Ricardo Lewandowski da validação, da homologação da delação premiada do Rony Lessa, ex-policial militar e réu pelo assassinato dos 2. Foram delações premiadas que foram levando a outras. Primeiro, a de Elcio Queiroz, que delatou Rony Lessa, e Rony Lessa, diante das informações e do cerco se fechando, que delatou tanto o conselheiro do Estado, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, quanto o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e nessa delação também novos elementos com relação ao então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é investigado não como mandante, mas como responsável por atrapalhar as investigações. São essas as suspeitas nesse momento, de obstrução de justiça. Até porque a Polícia Federal, ao deflagrar essa operação, e a gente vai ter mais detalhes quando
essas decisões e manifestações, representações forem tornadas públicas, a Polícia Federal investiga nessa deflagração da operação de hoje os mandantes, mas também uma associação criminosa e pessoas que teriam obstruído, atrapalhado as investigações, obstruído justiça e atrapalhado as investigações. Então, à tarde, a gente terá novas informações e um avanço com relação à atualização desse caso, Pedro. Antes da gente ir para o Rio de Janeiro, Theo, eu queria só te fazer uma pergunta, porque a gente tem uma informação que ainda não ficou clara, que é o motivo do assassinato de Marielle Franco. A Larissa Rodrigues trazia a informação de que a Polícia Federal investigou uma disputa fundiária, de terreno, de território na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde os irmãos Brazão têm reduto eleitoral. Mas em entrevista aqui à CNN, a mãe e a irmã da Marielle, a Marinete e a Aniele, disseram que a Marielle nunca teve qualquer relação com esse tipo de discussão. Então, esse é um dos elementos que deve ficar claro se de fato o sigilo dessa decisão de prender os dois for levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, Theo? Exatamente. Há uma divergência nas versões do que foi tornado público, não oficialmente, mas extraoficialmente, por meio de apuração dos veículos de comunicação, entre eles a CNN, de que essa disputa territorial para avanço da milícia no estado do Rio de Janeiro tivesse motivado esse crime em 2018 e hoje cedo em entrevista à CNN as duas disseram que não era a área de atuação tanto física quanto política, de concepção. Né? Exatamente. Então isso deve ficar claro, até porque, e aí para quem acompanha a gente, por que é importante prestar atenção nesse relatório da Polícia Federal, cujos trechos devem ser publicados, talvez não a íntegra, ainda não está muito claro, mas e o parecer da Procuradoria-Geral da República e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ao deflagrar uma operação, o Supremo Tribunal Federal, ele tem de confirmar ou ratificar o que a Polícia Federal, o que os investigadores trouxeram de informações. E com isso tem a participação de cada um dos envolvidos, dos suspeitos de participação em determinado crime, em determinada ilicitude e irregularidade. Então, isso é narrado e aí a partir disso a gente tem uma ideia um pouco mais clara do que pode ter motivado o crime e justificado essa ordem de prisão contra os três. Então, isso vai estar muito bem embasado, tem de estar muito bem embasado nesses documentos que devem ser tornados públicos hoje à tarde.